Graça e paz, amados, é um prazer muito grande estar novamente aqui com vocês, por meio desse vídeo, desse canal, e poder levar até o teu coração a palavra de Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, né? E expor aqui aquilo que Deus deseja e espera de cada um de nós. E o que eu quero falar nessa mensagem, por meio desse vídeo, é sobre os 3 estágios da nossa fé. O que é a fé? A fé é aquilo que nos leva a grandes realizações, é aquilo que nos leva a alcançar o impossível, o inalcançável, né? E até tem um louvor que diz que cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor ele nos dá a chance de crescermos um pouco mais. E os estágios que nós atravessamos aí na nossa fé, nada mais é do que fazer a nossa fé ser provada, né? São as provas que nós passamos no nosso dia a dia. E o apóstolo Tiago, na sua epístola que ele escreve aos irmãos, no capítulo de número 2, versículo 14, ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Veja que Tiago ele vem falando aqui da salvação por meio da fé. E é lógico que por obras ninguém vai ser salvo, mas a fé nos leva às obras, né? E também as obras que nós fazemos mostra a fé que nós temos. E o que eu quero falar com você por meio dessa mensagem é a respeito de um personagem da Bíblia que ele atravessou por 3 estágios na fé dele. Ele foi ali chamado por Deus para operar uma obra no meio do povo, né? E precisava da fé para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então eu entendo aqui que a nossa fé, ela nos leva a glorificar a Deus. Agora, como você está glorificando ao Senhor por meio da sua fé? Gideão, ele é o personagem a qual eu quero compartilhar com vocês sobre os 3 estágios da fé dele. Ele foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel, para salvar o povo de Israel daquela opressão que eles estavam vivendo ali sobre os midianitas, né? O povo que estava oprimindo ali o povo de Deus. E Gideão foi o escolhido pelo Senhor para libertar aquele povo. Então, a primeira coisa que aconteceu ali foi o quê? Foi o chamado de Deus na vida de Gideão para ele libertar o povo de Israel daquela opressão. Assim como você também. Você tem um chamado de Deus. Você foi escolhido por Deus. Você tem um propósito de Deus. E é necessário que a sua fé esteja operante para que este chamado aconteça. Veja que interessante. Quando Deus chamou Gideão, Deus falou: olha, você vai libertar o povo das mãos dos midianitas. Então ali Gideão, naquele chamado, ele já tinha ali a promessa de vitória. Deus já havia ordenado que ele seria o libertador. Assim também em você. Deus, quando ele te chamou, ele já te deu ali uma promessa de vitória. Ele já ordenou ali a vitória, ele já te capacitou, ele escolheu porque ele viu que você é capaz. E aí Gideão, então, a primeira coisa que aconteceu ali foi uma dúvida, né? Esse daí é o primeiro estágio da fé, é quando a fé é pouca. Quando a nossa fé é pouca, ela causa dúvida no nosso coração. Veja que Deus havia dito: olha, você vai libertar o povo de Israel. Ele já tinha essa promessa. E aí o que aconteceu? Gideão, por ter a fé pouca, ele ficou em dúvida. E ali então ele fez um teste com o Senhor. Ele fez ali uma prova com Deus.
né? Olha, a nossa fé, quando é pouca, ela nos faz colocar Deus à prova, né? Gideão pegou ali um novelo de lã e falou assim: ah, Senhor, se o Senhor vai me usar para libertar o povo de Israel, então eu quero que amanhã esse novelo de lã esteja seco e em volta todo esteja molhado. E Deus fez o que Gideão pediu. No outro dia, Gideão fez ao contrário, falou: Senhor, olha, que esse novelo esteja molhado e em volta tudo esteja seco. Então não foi ali um ato de fé, mas foi um ato de dúvida. Gideão estava inseguro, ele estava em dúvida, a fé dele estava pouca, ele precisava ver esse milagre. É o mesmo que acontece quando a nossa fé é pouca. Nós começamos a fazer o quê? A pedir confirmação para Deus. Quando Deus te chamou, Ele já te deu a ordem de vitória, a palavra de vitória. E aí a nossa fé é pouca, ela começa a fazer o quê? Colocar Deus à prova. Ah, Senhor, faça isso. Ah, Senhor, olha, se o Senhor vai me dar isso, então que aconteça isso. Isso é dúvida, é a nossa fé que está sendo pouca, né? Gideão, ele disse assim para Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, olha só, ah, Deus, se o Senhor vai me usar como disseste, então que seja assim, né? Aí depois Gideão ainda usa outras palavras também. Ele diz assim: ah, Senhor, não se acenda contra mim a tua ira, se há de falar só mais esta vez, se o Senhor vai me usar, que o novelo esteja seco. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você é que o primeiro estágio da nossa fé é a fé pouca, e isso daí nos causa dúvida e nos leva a colocar Deus, né, em prova. Qual é o segundo estágio da nossa fé? O segundo estágio é a fé plena. Quando você tem uma fé plena, você abre mão de muitos recursos da tua vida por causa da promessa de Deus, por causa da palavra de Deus. Gideão, depois que ele passou por esse teste aí da dúvida, né, ele adquiriu uma fé plena. Não que Deus ficou irado com ele, Deus ficou bravo por causa da dúvida, não. Ele obteve ali a resposta de Deus por causa da misericórdia de Deus. Só que com isso daí, a fé dele se tornou plena. E ali então ele abriu mão de muitos recursos na vida dele. Olha, Deus havia levantado ali um exército de homens para Gideão, de 32 mil homens, para lutar contra os midianitas. E aí Gideão, então, tendo uma fé plena agora, Deus fala para ele: Gideão, tem muito homem aí. O meu nome não vai ser glorificado desse jeito. E ali então Deus fala para ele mandar os covardes, os medrosos embora. E Gideão fez o que Deus mandou. Olha, quando a tua fé é plena, você vai fazer o que Deus está mandando. Até mesmo abrindo mão dos seus recursos. E diante de 32 mil homens, Gideão ficou só com 300 homens para lutar contra os midianitas. Isso daí dá um total de 1% daquele povo. Amados, o que eu quero dizer para você é que a nossa fé plena em Deus, ela vai atuar com 1% dos nossos recursos. Eu não sei qual é o teu recurso aí, mas eu quero que você creia nisso. Se você tem a fé plena em Deus, o mínimo de recurso que você tiver, Deus vai fazer isso daí se tornar poderoso, uma arma poderosa para libertar você, para salvar você de certas situações que você está vivendo. O segundo estágio da nossa fé é a fé plena em Deus, quando você obedece, quando você tem certeza de que Deus vai fazer. E o terceiro estágio da nossa fé é a fé transbordante. Quando você tem a fé transbordante em Deus, você começa a adorar ao Senhor antes mesmo da vitória acontecer.
quando você tem aquela fé transbordante em Deus, mesmo que você não viu vitória nenhuma, mas você começa a adorar a Deus. A Bíblia diz aqui, amados, no capítulo 7 de Juízes, que é o texto que eu estou usando aqui como exemplo, né, do personagem, o Gideão. A Bíblia diz assim que Gideão, quando ele foi levado por Deus até o exército dos midianitas, o arraial dos midianitas, ali ele ouviu alguns midianitas comentando um sonho que eles tiveram, um pesadelo que eles tiveram, né? Que um pão estava rolando ali sobre o exército deles e eles foram mortos. E aí então eles tiveram ali a interpretação: olha, isso nada mais é do que a espada de Gideão contra nós, o Senhor é com ele. Isso daí então trouxe, né, uma segurança ao coração de Gideão, trouxe a ele uma fé plena. E a Bíblia diz assim que ele começou a adorar ao Senhor ali diante daquilo que ele ouviu. E aí então ele chegou diante do exército que ele tinha ali, aqueles 300 homens, e já proclamou ali: olha, levanta, porque Deus entregou os midianitas nas nossas mãos. Isso trouxe ânimo. Quando você tem uma fé plena, uma fé transbordante no Senhor, isso te traz ânimo para você lutar, para você enfrentar as adversidades do teu dia a dia, os problemas que surgem, aquilo que se torna impossível diante dos teus olhos. Com a tua fé transbordante, você encontra ânimo para lutar, você encontra ânimo para encarar as situações, as adversidades, sabendo que Deus está no controle e que você é escolhido para vencer. Então são aí os 3 estágios da nossa fé, né, o que eu quero deixar aí como reflexão para a tua vida. A fé pouca leva à dúvida. A fé plena faz você abrir mão dos recursos que você tem. E a fé transbordante faz você adorar a Deus antes mesmo da vitória acontecer. Que Deus te abençoe com esta palavra e que você possa aí atravessar este momento que você está vivendo aí com uma fé convicta, sabendo que a nossa fé sem obra, ela é morta. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo.